Bombardeie, mande o pancadão de informações para o ouvinte dos Donos da Bola e já chame o convidado especial que você tem. Bora lá então, Soler, nesse pancadão de informações, falando sobre o Corinthians, né? A gente trouxe o detalhe sobre Yuri Alberto. Deixou o jogo no último fim de semana, aliás, na última quarta-feira. Tava confundindo o feriado com o fim de semana, porque de fato um dia menos movimentado em São Paulo. Yuri Alberto se lesionou naquele jogo na quarta-feira contra o Cruzeiro e hoje houve o diagnóstico de uma lesão no músculo posterior da coxa de grau 1B. Ainda não dá para prever quanto tempo o Yuri Alberto vai ficar afastado dos gramados, mas se a gente for comparar com a lesão que teve o Héctor Hernández, espanhol, que também teve esse problema quando recém chegou ao Corinthians, ele ficou cerca de 10 dias afastado dos gramados, então a gente vai ver se isso vai acontecer. E o mesmo acontece também com o jogador Félix Torres, que na seleção equatoriana teve um problema no posterior da coxa de grau 2B. É um grau um pouco acima, que cerca de 3 semanas é o período que leva para que ele passe pelo processo de recuperação. Portanto, 2 jogadores que serão desfalques, fora o Memphis Depay, que está suspenso para o jogo de domingo contra o Vasco. Portanto, o setor ofensivo do Corinthians vai ser modificado. O Romero e o Thales muito provavelmente serão os titulares para esse duelo de domingo. Claro que quem tem tomado conta do noticiário alvinegro, é óbvio, leva em conta a situação das equipes no campeonato, a situação do Timão envolvendo seus atletas, mas o processo de impeachment é sim um grande assunto no Corinthians nos últimos dias, porque ele será votado na próxima quinta-feira. E sobre isso eu conversei com o diretor jurídico do Timão, o Vinícius Cascone, que traz mais detalhes agora na Rádio Bandeirantes sobre esse processo de impeachment e outros assuntos que se referem à equipe do Corinthians. Como que a diretoria do Corinthians recebeu isso? Há uma preocupação com relação a isso? Bom, Pedro, acho que a gente tem que separar as coisas, né? Aí eu não posso falar enquanto diretor jurídico. Tá. Importante deixar claro, porque a gente tem que proteger muito a instituição. E uma das coisas que eu mais defendo aqui é que o Corinthians esteja acima de todos e de tudo. Né? Então, muitas vezes tem algumas pessoas que gostam de usar o Corinthians para fins pessoais, benefício próprio, e eu prefiro trabalhar em prol do que é maior para todos nós, corintianos, que é o Corinthians. Então, eu acho que a gente tem que separar a instituição, separar o cargo de diretor jurídico, eu estou como diretor jurídico. Importante deixar claro, é momentâneo, transitório, né? Espero cumprir meu papel e depois disso, evidentemente, sou conselheiro eleito, é importante deixar claro, pela chapa 30, uma das chapas mais votadas do Conselho na última eleição. Depois disso, o Augusto me nomeou secretário-geral e, recentemente, após a renúncia do último diretor jurídico, o Augusto me nomeou diretor jurídico. Infelizmente, recebo esse encaminhamento do presidente do Conselho, que o presidente Tuma, para votar essa questão do afastamento do presidente Augusto Melo, neste momento, de forma muito ruim. Acho que escolheu um momento bastante equivocado, né? Evidentemente que existe um processo em andamento, mas esse processo já vem há bastante tempo. Houve um parecer da Comissão de Ética aí recomendando o sobrestamento desse processo, né? E o porquê disso? Porque justamente pairavam 2 supostas acusações contra Augusto nesse processo. A primeira é de uma suposta tentativa de agressão de um torcedor do Cruzeiro lá no Mineirão. Isso está sendo discutido no Poder Judiciário, na Justiça, e evidentemente isso tem que aguardar a decisão lá da Justiça, né, se houve ou não houve agressão. Não vou fazer juízo de valor sobre isso. E o segundo ponto, que foi abordado, né, no pedido de impeachment, foi, vou chamar de impeachment, mas é afastamento, né, não existe impeachment no estatuto esse termo, mas pedido de afastamento do presidente, foi a suposta omissão do Augusto numa suposta lavagem de dinheiro que teria ocorrido no caso Vai de Bet, né? Então, na verdade, nessa situação que inclusive me salta aos olhos, que ela está sob ainda uma investigação da polícia. O Corinthians é vítima de qualquer situação, é importante deixar claro sobre isso. A Polícia Civil ainda está com o inquérito em andamento e a Comissão de Ética entendeu, olha, não tem nada que vincule o Augusto a eventual lavagem de dinheiro. Não tem nada que o Augusto pudesse fazer para impedir eventual lavagem de dinheiro do intermediário com terceiros. Não se caça o voto das pessoas, não se dá um golpe simplesmente porque quer tomar o poder.
né? É um golpe, Vinícius, o que estão tentando fazer. No meu entendimento, e eu falo aqui, volto a dizer, não estou falando como diretor jurídico do Corinthians, falando como Vinícius, associado ao Corinthians, que paga suas mensalidades em dia, que comprou seu título, né? Que contribui com o clube voluntariamente. Digo para você o seguinte, no meu entendimento, do jeito que esse processo está hoje, se houver a cassação, é um golpe, né? Assim como aconteceram outros golpes no Brasil já, infelizmente. Eu digo que num processo democrático, ou você tem uma prova objetiva de qualquer infração ou crime cometido pelo administrador, no caso pelo presidente, ou não se justifica a cassação. Então, quem fica estimulando esse tipo de processo não quer o bem do Corinthians. Me desculpe, com todo respeito, porque é uma situação que, se tiver qualquer prova, eu sou o primeiro a dizer e abandonar a gestão do Augusto. Pode ter certeza. Você acredita que a má-fé do Dr. Romeu Tuma Júnior, do Conselho Deliberativo com a gestão do Augusto? Cara, a má-fé é algo que eu não posso afirmar, né? Jamais poderei isso afirmar de qualquer pessoa, tá? Isso eu não vou falar, não vou fazer juízo de valor se é boa fé ou má fé. Mas o que eu posso dizer para você, com toda clareza, né, é que, infelizmente, né, isso já é uma tragédia anunciada, né, a forma, né, em vários momentos o presidente do Conselho disse que se continuasse com um contrato de profissionalização do consultor aqui, né, poderia ter um impeachment, né. Teve um conselheiro, né, que é muito ligado a ele, o Fran, que disse publicamente na reunião do Conselho que se não afastasse a consultoria até o dia 23, teria um impeachment, né? Então, não sei por que ele quis dizer isso, qual que era o sentido, mas ele disse publicamente. Então, diversas vezes eu acompanhei, sou testemunha, vi, né, que existia um movimento nesse sentido, né, um incômodo generalizado em relação à questão da profissionalização do clube, né? Muitos entendem que não é necessário profissionalizar, entendem que nós, estatutários, temos condição de tocar sozinho o clube. Eu não desmerecendo ninguém, e eu acho que grandes gestores já passaram aqui pelo Corinthians, né? E eu não acredito que não tenha estatutários em condição de ajudar o clube. Mas a gente precisa também de profissionais, né? Eu vejo o exemplo claro, aí olha o futebol, né? Como está desempenhando um bom trabalho, né? O Fabinho Soldado fazendo um grande papel. Eu vi muitas reclamações na época em relação a ele, inclusive de alguns que iam ser diretor de futebol a qualquer custo, que diziam que era um absurdo, que ele não tinha experiência, que ele não sabia nada, que era um incompetente, né? Coisas absurdas, né? Olha, eu não vou nem falar isso, mas assim, teve gente que disse que não quero mais um flamenguista aqui. Essa era das conversas que a gente tinha aqui. O Augusto, justamente, teve tanta coragem de enfrentar essa questão que resolveu profissionalizar a gestão. Cumpriu seu compromisso de campanha. Profissionalizou o futebol, tentou profissionalizar a administração, está tentando. Mas demorou um pouquinho, doutor. Mas é natural, né, Pedro? Vamos ser sinceros. Você chega e começa a ter que operar a máquina, né? Fazer ela funcionar. E a máquina não pode parar. Você tem um problema muito sério. Não dá para o Corinthians já tinha um campeonato já em andamento, Campeonato Paulista logo de cara, né? A gente sofreu bastante nesse campeonato, evidentemente. E o Augusto foi, ao longo do caminho, trazendo profissionais para justamente impulsionar a gestão. Você falou sobre profissionalização. E tem um nome que também muita gente está em dúvida sobre o futuro dele, que é o consultor Fred Luz. Ele vai permanecer no Corinthians, doutor? Olha, Pedro, no meu entendimento, né, ele cumpre um bom trabalho aqui. Né, claro que não é fácil essa reorganização administrativa do Corinthians, e ele realmente contribui bastante com todas as diretorias. Eu vejo o esforço dele em tentar cortar gastos aqui, porque é necessário a gente reduzir custos do Corinthians. A máquina administrativa precisa reduzir gastos, a gente tem que lutar para isso, né? Não é fácil, é claro, quando você tem uma estrutura em andamento, você precisa tentar, e nesse momento, ainda mais que o Corinthians depende muito, né, de um fluxo financeiro, e hoje ele não tem um fluxo financeiro. O Corinthians é sufocado por bloqueios judiciais, de ações judiciais constantes, né, de dívidas que o Corinthians tem. Então, naturalmente, isso acaba impedindo que você possa planejar, impedindo que você realmente reorganize. Mas mesmo assim, né, com a ajuda da consultoria, do consultor, a gente vem desenvolvendo um plano, né, um plano de recuperação
de recuperação financeira, especificamente, né? Então, assim, estamos reorganizando, buscando novas receitas. Essa é a primeira coisa. Cortar gastos também é o segundo ponto. E, evidentemente, eu acho que é o seguinte: agora não importa a gente ficar discutindo de quem é a culpa da dívida, né? Eu acho que aí a torcida faz seus juízos de valor, a imprensa. O que cabe nós aqui agora é, pelo menos, tentar construir um fluxo e uma ordem de pagamentos para que todos possam receber. O Corinthians tem que pagar. A dívida está aí, né? Ela foi realizada, né, ao longo de sua história, e cabe a gente ter que organizar isso, e o Corinthians busca aí fazer essa organização, e nas próximas semanas a gente vai ter algumas novidades aí em relação a isso. Já tem um plano de recuperação financeira no Corinthians? Já tem um plano, esse plano está em andamento, né? Inclusive, em breve ele será divulgado para toda a imprensa. Isso é legal. Até falei em alguns momentos que a impressão que me dava aqui é que às vezes não tinha um plano de recuperação financeira. O São Paulo, por exemplo, apresentou um plano agora com a Galápagos. O Corinthians, então, tem um plano de recuperação. Dá para você adiantar alguma coisa sobre esse plano? Pedro, assim, no momento certo, oportuno, nós vamos anunciar, né? Eu não gosto de queimar, eu sempre falo, vamos trabalhar. Sim. Menos mídia e mais trabalho. Estamos falando com Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians. Assim que anunciei o seu nome aqui na entrevista, é a pergunta que mais aconteceu. E o goleiro Hugo? Muita gente quer saber. Tem gente morrendo de medo, tem gente que não dorme, Cascone, porque se você puder até esclarecer para o torcedor, porque quando os dirigentes falam, os torcedores conseguem ter uma certa transparência. Quando os dirigentes são transparentes, eles conseguem ter mais certezas. E a incerteza tem gerado ansiedade para alguns torcedores. O Hugo vai ficar no Corinthians? O que está faltando também para a contratação definitiva dele? Bom, só para a última coisa que você perguntou sobre o Memphis, que eu fui de falar também. É verdade, me conta também como você ajudou para trazer o Memphis, isso é importante. Não, essa questão do Memphis aí ainda a gente vai divulgar ainda oportunamente, não é o momento, né, para contar a história do Memphis, mas a gente vai contar como tudo aconteceu, né, para a torcida. Mas sobre a história do Memphis também é importante relembrar um fato, que ele teve muita sinergia com a diretoria, né? Então, quando se envolveu na contratação dele, ele falou que ele confiou no projeto, né, que a gente prometeu para ele, estabeleceu ali, estamos cumprindo integralmente, né? E ele foi muito feliz em dizer que realmente acreditou no que a gente disse, acreditou nas nossas palavras, confia na diretoria, e evidentemente quando ele chegou aqui ele viu que tudo que a gente falava era verdade, né? Isso não aconteceu só com ele. Eu falo o André Ramalho também. O André Ramalho foi convencido de vir para cá, né, num projeto de que acreditar o quanto ele podia fazer a diferença para o Corinthians. Ele estava na Europa, né? Time grande na Europa, estava bem na Europa. Sim. Isso. Então, foi isso. Agora sobre o Hugo fica. Primeira coisa, vamos começar pelo final. O Hugo fica, né, é a vontade do jogador, é a vontade do Corinthians. O Corinthians tem até o dia 30, eu sei que o prazo está curto, já fez a opção, vamos deixar claro, o Corinthians já fez a opção, tinha uma janela de 10 de outubro a 30 de novembro, o Corinthians no primeiro dia já fez a opção para o Flamengo. Claro que a gente estava num ambiente bastante tumultuado nas relações com o Flamengo, por toda a disputa que aconteceu, e é natural, o futebol é isso mesmo, a rivalidade ela cresce em momentos de decisão, então eu encaro isso como uma coisa natural do futebol, essa rivalidade que acabou impulsionando essa troca de farpas, às vezes aí na imprensa das diretorias, e evidentemente que isso acabou dificultando um pouco o avanço das negociações. Agora é importante deixar claro que o contrato já prevê algumas coisas para o Corinthians que resguardam o Corinthians. Qual é a primeira questão? Que já tem ali a garantia, que se o Corinthians apresentar a garantia ou fazer o pagamento à vista, o goleiro é nosso, certo? Não há como o Flamengo impedir isso. O Corinthians já fez essa opção. Essa possibilidade existe. Sempre existe, né? O Corinthians está terminando de resolver essas questões aqui. Inclusive eu fiz uma consulta no Flamengo hoje, conversei hoje com um advogado do Flamengo para avançar no que falta, né? E eu espero aqui. A consulta que você fez para entender. Já faz tempo que a gente vem conversando. A gente já vem conversando já faz tempo. A gente trocou notificações, Corinthians com o Flamengo. Nada absurdo, é normal. Para mim faz parte do jogo, né? É claro que existe do outro lado ali uma situação, poxa, acabei perdendo um grande atleta
talvez por um valor, hoje os valores que são praticados no futebol são muito grandes, não que o valor dele não seja grande para mim, que sou um cidadão comum aqui, né, que sou um trabalhador, os valores do futebol são sempre muito grandes. Ah, né? Você tem isso no bolso, doutor? Você que acha, que é isso. Sou um trabalhador, tenho meu escritório, claro, evidentemente, né? Mas claro que, para mim, dentro do futebol, do que é praticado no futebol, os valores são bem administráveis para um atleta do nível dele, e a torcida pode ficar tranquila que isso vai ser resolvido, né? E evidentemente que será mais um presente para a torcida corintiana, um presente que a gestão profissionalizada trouxe, né? O scout, Fabinho, né? Pessoas aí que eu chamo as pessoas técnicas, como o Augusto diz, que fizeram a indicação, procuraram no mercado, e aí hoje a gente está com um grande goleiro na nossa meta. Mas muita gente quer saber sobre a questão do transferban. A questão do transferban também vai ser resolvida? Sim, Pedro, o transferban foi uma dívida relacionada ao Balbuena. Nós estamos conversando para resolver essa questão também. Então está aqui na nossa lista de prioridades. Lembrando que o Corinthians não vai fazer nenhuma transferência nesse momento, por mais que a gente faça a aquisição do direito econômico do goleiro Hugo agora, o contrato não vai ser registrado porque a janela, né, não está aberta. Então é importante deixar claro isso também, então para não criar uma confusão, mas o Corinthians está trabalhando para resolver rapidamente essa questão do Balbuena também, e aí eu peço um pouco de paciência para a torcida, porque é claro, a gente tem inúmeras dívidas a serem pagas e você precisa ir pagando o que aparece no dia aqui, mas sem perder de vista o planejamento para resolver essas pendências, porque essa é uma pendência importantíssima. Bom, é importante que isso se resolva e que o ano que vem, muito provavelmente, né, doutor, um Corinthians com menos gastos em contratações, até por conta de dinheiro e transferban. Eu imagino que seja, claro que isso não é da sua alçada, né, mas imagino que você também converse com o próprio Fabinho Soldado, né, Vinícius? Olha, eu posso dizer o seguinte, Pedro, uma coisa importantíssima. A gente montou um núcleo para apoiar o Fabinho, né, da diretoria. Então, vários diretores participam, o Pedro Silveira, o Augusto, né, então, como presidente, e a gente sempre deu uma diretriz muito clara para ele concordou naquele momento, que é o seguinte: nessa janela nós vamos procurar atletas com direitos econômicos de baixo valor, né, mas que sejam bons atletas, achados, que a gente fala, e também, evidentemente, procurar jogadores livres, então, para tentar baixar o custo. Então, a gente conseguiu, acho que o Fabinho, junto com a sua equipe, Scout, né, o Renan, o Thiago, os outros analistas que tem lá de desempenho, trabalharam bastante e conseguiram fazer grandes indicações, e as contratações deram certo. Claro que também o Ramon contou sempre com a aprovação da comissão técnica. Ninguém contrata ninguém sem aprovação da comissão técnica, é importante deixar claro, e esse é um método aqui que o Augusto utiliza. O Augusto não sai contratando ninguém sem que a comissão técnica decida sobre a contratação. Não adianta nada a gente ficar contratando jogadores para depois emprestar para outros clubes. Não adianta contratar jogadores pagando altos salários para emprestar para outros clubes, né? Então, evidentemente que a gente tem que tentar aqui contratar jogadores que realmente vão ficar aqui no clube e render aqui no clube. Agora, futebol tem erros e acertos. Às vezes você contrata um jogador, espera que ele vai render, ele não rende, faz parte, né? Não tem, infelizmente, essa é a dinâmica do futebol. Mas até para encerrar, doutor, a questão das contratações para a próxima janela, não adianta nem falar isso agora, a gente não sabe se o Ramon Dias também vai ficar, doutor? Olha, Pedro, para mim, no meu entendimento, o Corinthians está com o seu elenco aí, espera a permanência dos atletas, o técnico, né, que continua fazendo um bom trabalho, que a gente avance no Campeonato Brasileiro, busque novos objetivos aqui, que está na Libertadores, se a gente conseguir, será ótimo, né, resgatar o time do corintiano novamente, e aí ter um time cada vez mais forte para o ano que vem. Acho que uma coisa que é importante deixar claro, que avaliações de profissionais são feitas em qualquer empresa, e o Corinthians é uma empresa, por mais que seja uma associação, também é uma empresa que faz uma avaliação. Claro, eu vou ser avaliado pelo presidente no final do ano, como diretor, né? A assessora de comunicação vai ser avaliada, um advogado... Não, deixa a Daina aí, eu gosto da Daina, doutor. Né? Não, eu também gosto muito dela, né? Gosto muito, acho uma grande profissional. Beijo pra ela, aliás. Grande profissional, manda um beijo pra ela também, se ela estiver assistindo a gente aí. Beijo, ela Daina. já mandou mensagem aqui. Ah, é? Ixi, Maria.
Então, Pedro, cara, quero agradecer muito a oportunidade, estou sempre à disposição. Acho que a gente tem que estar aqui para falar a verdade, né? Eu não tenho por que mentir, né? Acho que as coisas têm que ser colocadas claras. Então, evidentemente, a gente precisa entender quais são os reais motivos de uma tentativa de cassação do Augusto sem nenhuma prova, né? Como eu disse, se aparecer alguma prova contra o Augusto, me desculpe, conheço o Augusto, conheço a história do Augusto, mas vou ser o primeiro a pedir para sair da diretoria do Corinthians, certo? No meu entendimento, neste momento, não vi nenhuma prova, nada que justificasse a cassação dele. E eu entendo que os conselheiros também vão agir dessa forma. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes.